Olá pessoal, voltamos com o nosso segundo vídeo da série do visto de turista ao Green Card. Então vamos lá, no outro vídeo a gente terminou falando que fizemos as contas para mudar para cá e a gente viu que a conta não fechava, mas mesmo assim a gente insistiu e veio, vamos lá. Então, aí a gente tinha que ver qual visto a gente ia aplicar para poder morar legalmente aqui. E nós decidimos pelo visto de estudante, que seria um visto que você podia morar aqui legalmente por um período de tempo. Não pode trabalhar, mas como eu já trabalhava no Brasil e eu não tinha a intenção de, naquele momento, largar meu emprego para poder vir para cá, a gente queria ter uma experiência para ver se ia se adaptar, se ia gostar, se as crianças iam gostar de morar aqui. Então o visto de estudante foi o escolhido. E o que precisa para esse visto de estudante? Você precisa escolher a escola e qual tipo de curso você vai fazer. Você pode, para visto de estudante, você pode aplicar para faculdade, pós-graduação, mestrado, doutorado, ou para estudar inglês também. Que foi o meu caso. Foi o caso dela. Apesar dela já ter um conhecimento de inglês, era importante para ela poder melhorar a fluência dela. Sim. E a parte mais importante, era mais barato, porque uma faculdade aqui, ela tem um custo bem alto. alto. Ela tem um custo alto, vamos dizer, vai ao infinito. E o curso de inglês, a gente vinha escola, a gente pesquisou, de 400 a 1.500 dólares por mês. Então acabava ficando numa condição mais acessível. Então, nesse primeiro momento, a gente do Brasil mesmo, a gente foi pesquisando algumas escolas da região aqui. E no ano seguinte, isso a gente está falando, quando a gente terminou o vídeo anterior, a gente estava em junho de 2017, quando a gente decidiu por iniciar o planejamento. Então, nesse primeiro ano, a gente ficou, após junho de 2017, a gente ficou juntando o máximo possível da parte financeira, que isso é muito importante. É primordial. Se organizando para poder vir com uma condição melhor. E no ano seguinte, em setembro de 2018, já com algumas escolas definidas, assim, para poder escolher, nós vimos somente eu e ela, deixando as crianças com as avós em casa, para poder visitar escolas de inglês para ela, visitar aqui a região para morar, porque isso também é muito importante, com escolas boas para as crianças poderem estudar. Sim, porque quem não sabe, as escolas dos pequenos, né, as escolas públicas dos pequenos, elas são disponíveis de acordo com a região que você mora. Então não adianta, por exemplo, a gente aqui mora em um Wintergarten, não adianta que eu quisesse morar em um Wintergarten e minha filha estudar numa escola de Dr. Phillips. Isso não é possível, tá? Então o local que você mora vai determinar a escola que seu filho vai estudar. Vamos lá. Então, aí nisso a gente, em setembro de 2018, viemos, visitamos as escolas que a gente escolheu de inglês, vendo a distância com relação à área que a gente pretendia morar, a parte de valores, a parte de estrutura, logística, horário, disponibilidade toda. Então, nisso, dentre as 3 ou 4 que a gente visitou, a gente escolheu uma e já aplicou para essa escola para poder ter a documentação necessária para aplicar para o visto no Brasil, no visto de estudante. Lembrando que você não precisa vir aqui aos Estados Unidos para poder escolher a tua escola de inglês. É porque a gente juntou o útil ao agradável, já que a gente ia vir aqui mesmo para ver a parte de casas e região de moradia. Então a gente aproveitou e já foi visitar as escolas presencialmente e também pegar o documento necessário para você depois dar entrada no visto de estudante. Mas você pode fazer tudo do Brasil, tá, gente? Pode contactar as escolas, enfim, e o documento necessário eles te enviam. Isso. Aí, resolvendo essa parte de escola para a Andréia, para o visto de estudante, nós demos início à parte de moradia. Nós já tínhamos mais ou menos uma área onde a gente queria morar, porque que tem boas escolas para as crianças. E com isso a gente tinha entrado em contato com um corretor brasileiro antes, e encontramos ele aqui e visitamos várias casas, né? Algumas gostamos, outras não, mas acabou que não foi para frente. Dentro das casas que a gente visitou, não evoluiu, mas a gente continuou em contato com ele. E aqui tem vários aplicativos que você consegue ver casas, e acho que conforme a gente fosse vendo casas que nos agradassem, a gente conversava com esse corretor, ele imediatamente mandava uma pessoa lá para fazer um vídeo na casa inteira, na região, e dava uma opinião, se a casa era boa, se a casa é ruim, se o preço valia a pena. Então, quer dizer, ele estava dando essa assessoria o tempo todo.
mesmo a gente do Brasil. É porque a princípio o Marcos tinha uma outra ideia também, né, amor? Que era, no caso, já que a gente tinha um dinheiro, porque a gente vendeu o nosso imóvel no Brasil, como a gente falou no vídeo anterior, uma ideia que ele até discutiu com o corretor foi a respeito da gente comprar uma casa de vacation para investir, uma casa de férias, né, para investir, e alugar uma casa pra gente morar. E o corretor, com todos os argumentos, né, porque tem bastante experiência, acabou dissuadindo a gente disso. E realmente não era pra gente, não era um perfil nosso, e a gente é grato até hoje por isso. Foi uma ótima decisão, porque do momento que a gente veio pra cá em 2019 até agora, o preço de aluguel já dobrou. Tivemos a pandemia, ou seja, ficou mais de um ano sem aluguel de casa, ou seja, ia ficar lá só com custo e sem renda. E fora o trabalho que dá, porque eu trabalhava no Brasil e voltava, não tinha como dar uma atenção aqui full time para esse tipo de investimento. Então a melhor coisa foi comprar a casa que a gente mora e não se envolver naquele momento com parte de casa de vacation, com investimento. E hoje foi bom porque assim, a gente viu que entre optar, no caso, por aluguel e por comprar uma casa, a gente fez as contas, óbvio, né? E vimos que o valor que a gente pagaria, na verdade que a gente paga de prestação do imóvel, já era inferior ao valor que a gente pagaria de aluguel, que a gente deu uma entrada grande, né? E foi até necessária dar a entrada mesmo. Mas, e a gente viu que hoje, como ele falou, dobrou. Então a gente pagaria muito mais de aluguel do que a gente paga de prestação. Paga de prestação, exato. Então, aí a gente, nesse meio tempo, de setembro de 2018 até... A gente já decidiu... Não, minto. Nisso a gente voltou para cá e voltamos para o Brasil. E iniciamos o processo de aplicação para o visto de estudante. Você tem que preencher online um formulário, o DS 160, é o mesmo para o visto de turista, mas com outras perguntas, que para cada pessoa, você, para preencher lá no site do consulado, é em torno de 1 hora. Nós somos 5, ou seja, 5 horas para preencher esses formulários. Você precisa ter muita atenção, colocar a verdade acima de tudo. Por quê? As perguntas que vão ser feitas na hora da entrevista, elas vão ser baseadas nesse formulário. Ou seja, se você preencheu alguma coisa errada e na hora lá você se confundir... que colocou, né? Vai ser complicado. Aí a gente marcou a entrevista em novembro de 2018, a entrevista para o visto de estudante no consulado, que no caso foi a Andréia, porque ela era a titular do visto, ela é a F1, ela é tanto eu como as crianças somos dependentes dela nesse visto. Porque eu, como eu trabalhava no Brasil e voltava, eu não poderia ser o titular e ela ia ficar aqui direto. Ele não ia ficar estudando. Quem ia realmente ficar estudando? Eu. Então eu sou a titular do visto e eles são os meus, entre aspas, dependentes. Entendeu? Como foi a entrevista lá no consulado? Então, entrevista. Eu fui sabatinada, né? Porque ele me perguntou bastante coisa. E, como ele falou, tudo que tava no DS 160, tá? Ele me perguntou, assim, coisas tipo a renda dele, de onde vinha, valores. Então, eu tinha que saber exatamente tudo. E como a gente colocou realmente tudo que era verdade, então não precisei nem pensar, eu já sabia. Além disso, depois ele me perguntou, um questionamento interessante foi: por que você quer estudar inglês por 4 anos? Você precisa desse tempo todo para aprender inglês? E aí eu falei com ele, olha só, eu preciso o máximo de tempo possível porque eu quero ficar fluente na língua. Então, eu acredito que nesses 4 anos eu tenho tempo hábil de me desenvolver muito mais e conseguir chegar a uma fluência no inglês. E então, ele decidiu por aprovar meu visto. Isso, aí foi aprovado em novembro de 2018 e a nossa decisão, nosso planejamento de mudança era para fevereiro de 2019, ou seja, a gente tinha 3 meses, né? Nesses 3 meses a gente tinha que resolver a parte da casa, que a gente não tinha comprado ou ainda, decidido nada, né? Então a gente ficou lá ainda conversando com o corretor, online, e decidimos por uma que nós gostamos, ele visitou, disse que era muito boa, a região era ótima, e decidimos por aplicar para o financiamento. Um financiamento, ele leva em torno de 60 dias para ser aprovado. A gente ia mudar 7 de fevereiro, esse financiamento foi aprovado 6 de fevereiro. Ou seja, um dia antes que foi aprovado para a gente poder ter um lugar para morar. Mas sem emoção não tem graça. Sem emoção não tem graça. Então, quer dizer, foi no nosso padrão aqui de emoção. Foi no limite. Então, e com isso, no dia 7 de fevereiro, a gente veio para os Estados Unidos com
9 malas, Uhum. 3 crianças e um Um cachorro. Né? Sei. Tava um friozinho gostoso na época, né? Tava, Então, que a gente hoje não tem mais, tá? Cada ano o calor aumenta mais aqui e some o inverno. E chegamos, a gente foi para um hotel, né, amor? Fomos pro hotel, como tinha que levar o cachorro, o hotel não era muito bom, tinha barata. Ai. Foram 2 diazinhos só. Graças a Deus. Rapidamente a gente já pegou a nossa chave e veio para nossa casa. É. Então, uma parte importante é sempre, como a gente já comentou, é a parte financeira. Porque quando a gente chega aqui, é gasto o tempo todo. Tudo é gasto. É depósito para ligar a energia, é para comprar sofá, para comprar um garfo, para comprar um prato, para comprar os móveis. Então, quer dizer, todo o dinheiro. Sai carro, que é um valor alto, considerável. E carro é necessário, tá, gente? Carro aqui, como a gente fala, carro é perna. Se você não tiver carro aqui em Orlando, por exemplo, não sei em outra cidade, mas aqui fica praticamente impossível, porque não é que nem no Brasil que tem ônibus direto o tempo todo, né? Por mais que seja cheio, enfim, mas tem aqui. Não. Aqui não tem. Aqui são muito poucas as linhas de ônibus públicos e não atende toda a região. Na verdade, é uma região muito pequena que atende. Não tem metrô? Não tem metrô, então não existe um transporte público para atender a população. Ou seja, você tem que ter carro. Então, quer dizer, são os gastos iniciais que são muito consideráveis e quanto mais você conseguir economizar, juntar para trazer, principalmente para esse start, esse início, é importante. Você consegue respirar melhor, entendeu? Sim, foi. E também sem se deslumbrar. Porque tem sofás de $6.000 e tem outros de 1.000, e tem outros de 500. A dica é, compra o que você precisa, né? Sim, sem querer... Porque o que acontece aqui, a gente aprende isso, que morar aqui é um degrau de cada vez, é uma construção, tá? Então, aos pouquinhos, você vai conseguindo galgar e comprar o que você queria. Seja o sofá de $6.000, que se for necessário para você, ou um eletrodoméstico que você gostaria muito. Por exemplo, a gente demorou acho que uns 2 anos para comprar aquele, como é o nome? Aspirador, que vai sim, no aquele chão, robozinho. Aquele robozinho. Então, a gente não foi imediato, que a gente chegou, foi comprando. Tinha, óbvio que tinha, mas era necessário naquele momento? Não, não era necessário. Então, a gente optou por comprar o necessário. E aos pouquinhos a gente foi complementando, melhorando inclusive a nossa casa, né, amor? Sim, a gente fez móveis, comprando móveis melhores, fazendo obra. Isso, pintando, enfim. Aos poucos, não se desespere. Embora quando você chega, você, como ele falou, você se deslumbra, porque tem tanta coisa legal, bonita e tudo, mas assim, coloca um freio para você não ficar assim, estressado no decorrer do caminho e nem se desesperar, entendeu? Então, vai com calma. E assim que nós chegamos, aí já é a parte de comprar os móveis necessários, os móveis básicos, e já vem a parte de escola para as crianças. Como a gente falou, a escola que a gente tem que ir fazer a matrícula é aquela que atende o teu endereço. Então, ou seja, para menorzinha, ela não tinha 5 anos, tivemos que pagar uma creche. Para que já tinha 5 anos, ela ia iniciar no jardim, no kindergarten, na determinada escola, que é aqui pertinho, uns 300 metros aqui de casa, e a maior para middle schools, que é o Fundamental 2. Aí no Brasil, também aqui mais ou menos uns 800 metros. Lembrando, quem precisa colocar a criança em creche, quer dizer, quem precisa pagar, não é um custo baixo, tá? É considerável. A gente, na época, pagava quanto por semana? Na 150. época, tá? Por semana. Isso já tem 4 anos atrás. Hoje em dia não é bem 250, assim, 300. a 300 por semana. Então, assim, já se planeja se você necessita realmente desse serviço, porque você tem que pagar e senão o seu filho não tem onde ficar. O nosso é realmente tranquilo, porque a menor tinha 4 anos e meio e logo depois ela já conseguiu iniciar na escola. Então, foi essa parte de escola. Se possível, enquanto você estivesse planejando, dê todas as vacinas possíveis no Brasil. Porque você só faz a matrícula, só entra na escola se você tiver com a tua carteira de vacinas completa. Então, no caso, como as nossas tinham quase todas as vacinas, elas precisaram tomar 2 vacininhas, só, uma e outra, acho que nenhuma, para poder ganhar um formulário de aprovação de vacina. Tipo assim, você está aqui, você pode fazer a matrícula na escola. Senão a escola não aceita, tá, gente? Não adianta. A gente não pagou por essas vacinas, a gente foi num local público aqui que fez a aplicação das vacinas nas crianças e automaticamente não só fez a aplicação das vacinas, como também fez a tradução. Então, elas já saíram de lá com a carteirinha de vacinação toda completinha,
no modelo americano. Isso. Então, com isso, a gente... No primeiro momento, eu fiquei 60 dias aqui, porque eu estava tirando férias, e como eu tinha um sistema de trabalho que eu trabalhava embarcado, na época eu trabalhava 14 dias e folgava 28. Então, quer dizer, nesse período eu conseguiria estar aqui com a família uma parte de tempo. E com toda a documentação certinha, a gente começa a nossa fase de estudante aqui nos Estados Unidos. Eu aqui estudando, as meninas também indo para a escola, e Marcos, né, com o trabalho dele, indo e voltando para o Brasil. Isso. Então, isso foi em 2019, né? Pré-pandemia. Então, eu trabalhava no Brasil lá meus 14 dias, e na minha folga vinha para cá, ficava o período e voltava de novo para o Brasil. Então, com isso a gente fecha esse vídeo, essa parte de planejamento do visto de estudante, e no próximo vídeo a gente vai falar sobre a próxima etapa, o visto definitivo, o visto de que garantiu a nossa residente permanente residência aqui. Então, gente, aproveita, por favor, já dá um like nesse vídeo, já recomenda para os seus amigos compartilhando também. E se você não está inscrito no canal, gente, por favor, né? Vai lá, aperta agora o botão de se inscrever e ativa o sininho para você receber logo a notificação quando a gente for lançar o nosso terceiro vídeo da série. Isso, e qualquer dúvida, façam suas perguntas aí no comentário que a gente vai responder todas elas. Sem dúvida, tá? Qualquer questionamento, gente, é só mandar. Não precisa ser vergonha nem nada. Manda que a gente responde pra você. Inclusive, a gente pode depois, no final de toda a série, fazer um vídeo só de perguntas e respostas. O que você acha, Maria? Pode ser até uma live. Exato. Tá bom? Então participa aí que a gente tá contando com vocês. Até o próximo!